Boa tarde, pessoal. Hoje, quinta-feira, dia 12 de novembro de 2020, nós teremos nossa aula de História. E nós estudaremos hoje sobre o Dia da Consciência Negra. Mas o que vem a ser consciência negra? O que significa consciência negra? Então, a gente sabe que tivemos a escravidão aqui no Brasil, não é? Que os negros foram escravos aqui por muito tempo, que eles também sofreram, foram humilhados, foram obrigados a sair da sua nação para vir para cá, para negar sua identidade. Eles não podiam dizer quem era, nem suas crenças, nem seus costumes, tudo isso foi tirado deles, né? Que eles foram incentivados a ter vergonha de si próprios. Isso tudo a gente sabe que foi feito, né? Quando Portugal, ele chegou aqui no Brasil, ele chegou lá na África, né? Então, quando os colonizadores chegaram por esses lugares, tanto aqui no Brasil quanto lá, eles fizeram isso. Mas, infelizmente, até hoje existe o trabalho escravo, né? Que vocês sabiam também que os escravos de hoje também são brancos, né? Infelizmente ainda tem. Ora, professora, escravo nos tempos de hoje? Tem sim, gente. Tem pessoas que trabalham em condições subhumanas, que não são dignos de um ser humano trabalhar. Tem pessoas que trabalham por um salário indigno. Então, isso é ser escravizado, né? Isso é ser escravizado. Quando você trabalha e você não recebe o salário que é para você receber, né? Então, isso é consciência negra. Então, a consciência negra surge na luta, né, lá contra o colonialismo e contra o racismo. Começou quando os negros resistiam lá. A consciência negra começou lá. Muitos negros que vieram lá no Brasil colônia, lá atrás, quando o Brasil ainda pertencia a Portugal, muitos negros resistiram. Eles não se entregaram, né? Eles ficavam lá e quando tinha oportunidade, eles fugiam e montaram quilombos. Então, eles não se acomodaram, né? Então, gente, não existe luta sem autoestima. Então, esses negros, eles lutaram por quê? Porque eles tinham uma autoestima elevada, né? Eles diziam, olha, eu não tiraram da minha terra, eu não posso viver dessa forma, não é digno de mim, então eu vou lutar de alguma forma. Então, sem a gente, como eu disse a vocês, não existe luta sem autoestima, sem amor próprio, sem conhecermos nossa história e nos orgulharmos dela. Então, por outro lado, não basta só ter orgulho e não lutar. Então, por exemplo, eu não posso ter um orgulho, achar bonito, uma luta, e eu não lutar junto com meus pares, né? Então, as duas coisas devem estar juntos, né? Orgulho e a luta. Então, o dia 20 de novembro foi, pessoal, o dia 20 de novembro foi escolhido para ser comemorado o Dia da Consciência Negra, porque foi o dia em que Zumbi, né, ele faleceu. Mas quem foi Zumbi? Né? Então, hoje a gente vai ver um resumo de quem foi Zumbi e na próxima aula a gente conhece um pouquinho mais sobre ele. Então, Zumbi, ele nasceu em Palmares, ele nasceu livre, ele não era escravo, né? Mas ele foi capturado e foi entregue a um missionário português quando ele tinha 6 anos. Zumbi lutou pela liberdade, comandando a resistência contra as tropas portuguesas. Então, ele lutava constantemente contra os portugueses, contra a escravidão, né? Mas Zumbi, ele foi traído, denunciado e foi entregue por um antigo companheiro. E ele foi localizado, preso e degolado aos 40 anos de idade. Então, próxima semana a gente estuda um pouco mais sobre Zumbi. Então, essa homenagem foi feita justamente porque lutou muito pela libertação do seu povo. O Dia da Consciência Negra é um dia em que todos nós devemos refletir e estudarmos um pouco mais sobre racismo e a cultura afrodescendente. O racismo, a gente sabe que separa as pessoas, né? Racistas, elas acreditam que pessoas brancas são melhores que as negras. Então, o Dia da Consciência Negra é uma data que foi criada para a gente refletir todos os dias sobre o que é escravidão, o que é liberdade, sobre a igualdade, sobre o racismo, sobre o preconceito,
não é sobre os problemas que os negros ainda enfrentam até hoje, não é porque racismo separa as pessoas. Os racistas são pessoas que acreditam que uns são superiores ou melhores aos outros, né? Então, a verdade que muitos não aceitam é que todos nós somos iguais nas condições de aprender algo, a se destacar na vida, não importa a cor, o sexo, a religião, o lugar em que alguém nasceu. Todos nós temos direito a uma vida digna, de ser tratados de acordo com as suas capacidades e não pela sua cor, religião ou sexo, porque a gente sabe que existe o preconceito. Existe o preconceito religioso, né? Tem pessoas que são preconceituosas, é de uma religião e o outro é de outra, então não respeita. Existe o preconceito social, que é aquele que tem uma condição de vida melhor, se sente superior àquele que é mais pobre. Existe o de cor, então existem vários tipos de preconceito. Então, por isso que racismo é uma bobagem, né? Então, não só no dia da consciência negra, mas todos os dias a gente deve dizer não ao racismo, não ao preconceito. E como também nós já estudamos, a gente sabe que os afrodescendentes, quando vieram como escravos para cá, eles trouxeram muitas coisas que até hoje a gente utiliza aqui no Brasil. E isso se chama herança cultural. Então, muito do que nós fazemos hoje é herança cultural, como nós vemos, não só dos afrodescendentes, mas também dos indígenas, dos imigrantes que vieram. Então, o samba é um ritmo musical brasileiro conhecido no mundo inteiro, né? E é uma da criação dos negros que viviam na Bahia e foram para o Rio de Janeiro. Então, veio lá da África, né? Só que ele foi se ajustando e foi se tornando mais um samba mais brasileiro. Então, para quem gosta de acarajé, vatapá, caruru, feijoada, cocada, veio também da África. A gente deve agradecer às cozinheiras lá da África que vieram aqui para o Brasil como escravas. Outras heranças, a capoeira, que é uma dança, uma luta, que lá para os afrodescendentes era uma luta, né? Aqui a gente usa mais como uma dança, né? E tem também o candomblé, que é religião afrodescendente. Geralmente a gente tem um pensamento preconceituoso sobre a África, como muitas pessoas têm da nossa região Nordeste. Quando se pensa em África, só se pensa em fome, em miséria, em safari, em AIDS. A gente só pensa mais em coisas como se a África não tivesse outras coisas. Mas a África, gente, também tem agricultura familiar, lá tem progresso, tem uma natureza exuberante, tem a história, como a gente pode ver lá na cidade do Cairo, né? Então, gente, quando o assunto é consciência, a gente precisa lembrar que a verdadeira consciência deve ser cultivada todos os dias, em casa, na escola, nas ruas e principalmente dentro de nós. Então, a verdadeira consciência, ela é feita todos os dias, principalmente através da educação. Então, uma ótima atividade. Fiquem com Deus, se cuide e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.